E hoje cabem à nossa companheira, como base para o seu estudo, do capítulo 27, Pedi e Obtereis, de O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 16 e 17, falando naturalmente sobre a prece. E a mensagem de abertura, ela foi extraída do livro Ceifa de Luz, é uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier e traz a assinatura do Espírito Emmanuel, cujo título é Temas da Prece. Há uma citação de Jesus em Mateus e a seguinte citação: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E nos diz então Emmanuel: rogai a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana dentro dos recursos que se te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes, para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz em benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe de impossível, mas, de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Emmanuel. Vamos então agora, meus irmãos, procurar unir o nosso pensamento, o nosso sentimento, fazendo uma prece para dar início então aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos reunimos em Teu nome aqui na Casa de Leon Denis. Que possamos, nestes momentos em que aqui estivermos reunidos, deixar de lado as nossas preocupações cotidianas, deixar de lado os nossos medos, os nossos preconceitos, para que, de verdade, nós possamos nos irmanar a essa equipe de trabalhadores espirituais que já está aqui atuando junto a todos nós e, na medida do possível, auxiliar-nos de acordo com as nossas possibilidades. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Ampara as nossas companheiras que vão nos dirigir a palavra essa noite e permite que, com a Tua direção maior, com a assistência, o amparo, a proteção desses queridos amigos trabalhadores da Casa de Leon Denis, em todos os pontos da nossa casa em que
tantas atividades estão acontecendo, nós estejamos contando com as tuas bênçãos, com o teu amor. E que possamos então te pedir, em teu nome, em nome da espiritualidade trabalhadora da casa, em nome de Deus, a permissão para dar início às nossas atividades de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós tínhamos dito, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, os itens 16 e 17. O item 16 é um registro de Paulo se dirigindo aos Coríntios, o seguinte registro: se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém ao final da tua ação de graças, se ele não entende o que dizes? Não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. E comenta no item 17 o Sr. Allan Kardec: a prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito, por isso consideram haver cumprido o seu dever ao dizerem uma prece um determinado número de vezes, e nesta ou naquela ordem. Deus, porém, lê o íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que à essência da prece seria rebaixá-lo. São esses, então, os itens que compõem a base de estudo da nossa companheira. Vamos dirigir a ela as nossas melhores vibrações para que nós aproveitemos bastante essa noite de estudo. Boa noite. Boa noite, gente. Essa alegria de viver. Estamos reencarnadas numa casa espírita com equipe espiritual debruçada sobre nós. Nossos mentores todos estão aqui. Os nossos amigos espirituais estão vibrando por cada um de nós. Então tem que ser uma noite boa mesmo, que a gente peça na prece íntima, que esse contato com esses amigos se estreitem cada vez mais, que eles nos ajudem, porque nós atrapalhamos um bocado. O cerne da questão aqui, desse estudo, assim, se a gente olhar, é o significado das palavras, né? Que a gente vai chegar lá em cima da prece. Mas, responda mentalmente. Esse você eu estou me incluindo também, é só para ficar o pensamento, assim, a pergunta fica bem aquela que bate assim na nossa mente e que dá o eco, né? Você sabe o significado de todas as palavras que você escuta? Você sabe o significado de todas as palavras que você fala? Porque isso é uma coisa muito interessante. Porque quantas confusões acontecem da pessoa falar que o fulano falou e o fulano falar que não falou aquilo. Aí a gente fala assim, falou sim. Aí a pessoa fala, não falou não, mas ele fez um gesto. Então, quantas palavras não são ditas que acontecem confusões?
Responda mentalmente. Você é do tipo de pessoas que fala uma coisa e faz um gesto diferente? E bota o dedinho na ferida? E depois fala assim, mas eu não tive a intenção. Nós precisamos saber sobre isso. Porque quando Kardec pergunta como é que a gente faz para evoluir, que é uma pergunta objetiva, os espíritos falam o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos saber como é que a gente se relaciona com as palavras. Principalmente as que nós falamos, as que nós gesticulamos e as palavras que saem do nosso olhar. Qual é a maneira que você se comunica? Você fala para a pessoa assim, ok, mas eu te pego na esquina, com o olho, né? Você só... Como é que você se comunica? Porque isso é você. Na prece, esta também vai ter um peso. Porque, veja bem, Jesus falou o quê? Pedi e obtereis. Ele não falou assim, pedi e vamos ver como é que fica. Não é pedir e obtereis? Agora responda, Jesus mentiu? Então, se ele não mentiu, tudo que você pediu até hoje você obteve? Não. Mas por quê? Se ele falou pedir e obtereis. Quem é que não está aí? O que está acontecendo, na verdade? Então, aí a gente tem que pensar. Então, vamos lá. Responda mentalmente. Na sua prece, você pede ou você comenta a prece? Ah, não sei, não entendi essa pergunta, não. Então, tá bom. Na terceira semana de janeiro, o que você pediu na prece aqui? Ah, não me lembro. Então, você comentou a prece. Porque quando a gente pede, a gente sabe o que está pedindo. Quando a gente não sabe, e a gente vai pedir no prato do dia, a gente começa a se enrolar. Muitas vezes, nós tratamos a prece de uma maneira muito infantil, muito imatura. A prece deveria ser o momento mais solene das nossas horas. Culto no lar. Qual é a orientação que nós temos no culto do lar? Que o nosso mentor, a equipe espiritual, estará na nossa casa na hora do curso do lar, do culto do lar. Responda aí. Você sabe sobre isso ou você acredita sobre isso? Porque uma vez o Divaldo falou que a gente acredita hoje, não acredita amanhã. Quando a gente sabe, sabe hoje, sabe amanhã, sabe depois da manhã. Quem cozinha, e se eu falar... Ah, olha, no feijão, faz assim, assim. Quem sabe fazer feijão vai falar o quê? Isso não vai dar certo. Eu sei fazer feijão. Aí quando a pessoa mais ou menos não sabe, o que você fala para ela, ela vai fazer. Então, responda mentalmente. O que significa de verdade o culto do lar para você? É um momento solene? É um momento desejado? É o momento que você aguarda? Ou você apenas bate o cartão rapidinho para você... Eu já fiz, hein? O culto no lar. Qual é a sua relação com o culto do lar? Porque esta relação nossa com o culto do lar vai definir a nossa relação com a prece. Vai definir a nossa parceria com os nossos mentores. Como diz na minha terra, um em cutícula. Né? Que a gente está ali juntinho, não dá para separar. Então, a primeira situação é o que significa o culto do lar para você. Eu levei muito tempo para entender o significado do culto do lar, para dar o valor necessário ao culto do lar. E aí, nós sabermos o peso das palavras, saber o significado das palavras, para a gente poder entender
Porque muitas vezes a gente vai falando a palavra só da boca realmente para fora. Eu sou nordestina, né, para quem não percebeu ainda. Quando eu cheguei no Rio, gente, eu cheguei com 18 anos, eu estou com 55. Avalie meu sotaque com 18 anos aqui no Rio. Agora, imaginem você o sufoco que eu passei. Eu cheguei aqui e fui estudar na Gama Filho. Imagina, um ET. Imaginou assim um ET? As minhas gírias eram diferentes. Eu não tinha nenhum amigo aqui. Eu não conhecia ninguém aqui. Só os meus tios, né? Só o pessoal velho pra caramba. Todo mundo acima de 50 anos. Era quem eu conhecia. Aí eu estava na sala, aí uma moça querendo fazer amizade comigo, graças a Deus, e ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou vendendo cordão. Você quer olhar? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, como é que uma pessoa vai vender cordão? Será que ela está pensando que eu sou idiota? Eu vou comprar um cordão, porque cordão para mim era barbante. Barbante, eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida. Cordão era barbante. Eu falei, será que ela acha que eu tenho uma padaria, que eu vou amarrar alguma coisa? Eu vou comprar cordão para quê? Eu falei, não, quero não. Aí ela falou assim, não quer nem ver? Eu falei, não quero. Eu já comecei a achar que ela estava de gozação comigo. Eu já fechei a cara, quero não. Ela, poxa, são tão bonitos. Eu fiquei imaginando um barbante verde, um azul, um amarelo, entendeu? Como é que poderia ser bonito aquela? A sorte é que a moça, eu acho que ela me achou muito matuta. Eu acho que foi a sorte dela. Aí ela sacou. Primeiro que eu achei linda um negócio de couro, assim, todo enrolado. Quando ela, lembra da época dos folheados a ouro? Né? Porque ela falou assim, são folheados. Menino, eu nunca tinha ouvido essa palavra folheado na minha vida. Aí aquilo deu uma embaralhada. Eu falei assim, será que é de papel, de folha? Aí eu não conseguia visualizar um barbante de folha, cheio de folhas, eu não conseguia. Aí eu fui fazendo assim para ela, ela falou assim, é folheado de ouro 14. Como diz na minha terra, aí eu falei assim, lascou. Aí, olha só, não entendi nada. Aí ela tirou, quando ela abriu, aí eu falei assim, é transilim. Porque isso, na cidade que eu morava, se chamava transilim. Cordãozinho, transilim. Olha aí, eu achando que ela estava de gozação, e depois eu comecei, ela viu meu espanto, e ela me achou assim muito antipática, porque ela estava fazendo um esforço, que ela viu que eu parecia um ET dentro da sala. Quando eu falava, abria a boca, todo mundo ria por causa do meu sotaque, eu não conseguia me organizar ali. E ela, num esforço muito grande de puxar para o lado dela, muito educada, e eu dando um fora nela, por conta de palavras. Então, nós precisamos saber o significado das palavras. Lá no abrigo que eu administro, nós tínhamos uma criança muito problemática, muito. E chegou um dia, morava lá, ela é abrigada, morava lá. Essa criança parecia até que era de chocadeira, porque ninguém nunca soube dos pais dela. Né? Abandonaram essa criança com 2 anos em algum lugar, e essa criança foi levada lá para a gente, e ninguém sabe nada do dia que ela foi abandonada para trás. E uma criança muito difícil, uma violência, mas uma violência diferente. Por exemplo, ele pegava morcego, escalpelava o morcego e pedia para assar, para ele comer. Ele matava os animais com requinte muito grande, mas uma coisa assim. Aí um dia os funcionários chegaram para mim e falaram assim, olha, ou fulano ou nós. Aí eu falei, bom, eu não moro aqui. Tínhamos quase 60 crianças morando. Eu fiquei muito sem saber o que fazer. O altivo nessa época estava desencarnado. Eu não sabia a quem eu pedia ajuda. Aí eu escrevi para o Divaldo, contando a história do que estava acontecendo. Aí eu mandei no Sedex, nunca tinha conversado com ele na minha vida, para chegar no dia seguinte. Com 3 dias, eu recebi a resposta, aí ele falando que ele estava aqui no Rio, ia fazer uma palestra, que eu fosse, parará, mas que eu insistisse com o menino e tal. E aí ele falou que aquele espírito era um espírito primitivo.
que ele estava vindo de um mundo primitivo para uma experiência. E que era importante ele ficar ali, sendo abrigado, porque ali ele ia ter referências e que seriam muito importantes para ele. E se ele saísse dali e fosse para um abrigo público, um abrigo qualquer, onde as pessoas apenas são os funcionários, sem ter uma ligação, porque nós somos espíritas e nós temos toda a educação e o acolhimento voltado à luz da doutrina espírita. Ele poderia se tornar até um sociopata. E me falou mais outras coisas, mais detalhes e tal. Eu falei, bacana. Cheguei lá, chamei os funcionários, falei tudo que ele me falou e disse, olha, nós vamos decidir juntos. Então, vocês não vão responder agora. Porque se vocês baterem o pé e falar assim, ele tem que sair, se esse menino, quando crescer, quem quer que ele mate, nesses arroubos de primitivismo dele, todos nós seremos responsáveis. Porque é uma informação que nós já temos. Né? Então, todo mundo é evangélico, os funcionários lá. Né? E eu falei, o Espírito falou, não sei quem falou, e botei todo mundo regalando o olho. Falei, vamos dividir tudo. Aí eu falei, a semana que vem vocês me respondem. Aí no dia seguinte o pessoal falou, Tia Berê, eu não vou esperar a semana que vem não, a gente fica com ele. Aí o Divaldo ainda falou assim, vai ser muito difícil lidar com ele, mas um dia a lei tirará ele do abrigo. Não sejam vocês a tirarem. Tá bom, mas ele deu uma dica, ele falou assim, olha, explique as palavras a ele. Ele é um espírito sem conhecimento, então ele falou assim, imagine você indo para o Japão agora, e as pessoas falando com você normalmente, e se te causar angústia? Falei, sim, é isso que causa ele. Então explique cada palavra, porque ele não conseguia ir para a escola, ele não foi para a escola, ele não tinha condições de ficar na escola, pelo tipo da violência dele. Aí ele falou, então explique as palavras para ele. E aí, quando nós começamos a explicar, gente, mas era assim, o básico do básico. Ele gostava muito de fazer assim, massagem nas costas. Aí uma vez eu falei assim, vira de barriga para baixo. Eu percebi que ele não entendeu o que eu falei. Aí eu falei, olha, barriga, você vai virar para baixo, aí tal. Aí todo mundo foi começando a explicar as palavras para ele, e ele foi se acalmando no sentido de um relacionamento verbal melhor. Gente, quantas vezes dentro de casa, na família, é uma confusão danada por falta de explicar as palavras, de falar uma coisa e entender outra. E aí, é importante a gente identificar essas dificuldades, porque como é que eu solucionei esse caso? Através das preces. Pedindo especificamente para que todos nós do abrigo conseguíssemos explicar para ele e ele conseguisse absorver cada palavra. E aí foi interessante, foi muito complicado essa criança lá no abrigo, muito complicado mesmo. E teve um determinado dia que ele já era um adolescente, com quase 15 anos, ele tentou matar um bebê, e aí a lei tirou ele de lá e colocou ele em outro lugar com pessoas mais velhas, porque ele não tinha condições. E a gente foi explicando para ele exatamente as coisas que aconteciam, né? Cada coisinha. E aí ele ia para o médico, e o médico passava remédios fortes e ele não queria tomar. Aí um dia ele tinha muito furúnculo. Aí eu falei, eu queria que ele entendesse a necessidade do remédio. Eu falei, André, olha, não tem esses furúnculos, não te incomoda? Eu falei assim, então você tem uma feridinha dessa aqui dentro da cabeça. Esse remédio é para essa feridinha que está aqui dentro. Você entendeu? Entendi. Pronto, passou a tomar remédio. Então a gente tem que se esforçar para falar para as pessoas. Então as desavenças às vezes acontecem porque a gente não se entende. Então a gente tem que ter um esforço de falar, olha, eu não estou entendendo o que você está falando. É isso mesmo que você está falando? Me ajuda a te entender. E toda vez que a gente faz esse esforço,
a comunicação se estabelece. Quando a gente aprende a conversar com as pessoas encarnadas, nós vamos conversar muito bem com os nossos mentores. Porque nós tratamos os nossos mentores, muitas vezes, como a gente nos trata dessa forma. A gente fala o que quer, fala mais ou menos. Ó, se quiser ajudar, ajuda, se não quiser também não precisa. Mais ou menos a gente faz assim, quando a gente não se empenha no nosso pedido, na nossa interpretação. Então, se Jesus falou, pedi e obtereis, e a gente faz uma análise e vê que a gente já pediu um monte de coisa e não recebeu, gente, tem algum problema em algum lugar. Ou estamos pedindo muito errado, que o Evangelho fala sobre isso, ou nós não estamos usando as palavras corretas. Eu tenho uma amiga que ela estava com um namorado, né, assim, apaixonadíssima e tal, e o negócio não estava assim, se encaixando muito não, né, um falava uma coisa, outro entendia outra, e aí ela foi fazer uma palestra que era justamente sobre esse tema, pedi e obtereis. Aí ela falou que antes da palestra ela ficou assim pensando, falou, olha, ai, me ajuda meu mentor, ela sabe o nome do mentor dela, aí falava, me ajude seu fulano, me ajude porque para eu dar certo com o rapaz tal, para que a gente se entenda e tal, porque está uma confusão danada, então olha, se for para o meu bem, se for para o bem dele, que ele me ligue hoje, não, até que domingo. Se for bom para a gente, até domingo. E aí foi tão interessante que ela falou que quando ela saiu da palestra, estava indo para casa, ele ligou e falando assim, poxa, vamos conversar para a gente se entender? Então, é a gente pedir, fazendo uma análise, se aquilo realmente vai ser bom, quais são as consequências daquilo que a gente está pedindo. Se aquilo realmente vai ter uma consequência positiva, mas esse positivo é sempre à luz da imortalidade da alma. Agora, se Leon Denis, Dr. Erma, Altivo, Antônio de Aquino, Baltazar, Dr. Bezerra, imagina assim a equipe em peso se materializar aqui. Para os que não saem correndo, para os que ficarem, né? E se eles falassem assim, peça e obterá. O que vem na mente agora? O que você ia pedir? Se não vem nada, é porque nós não sabemos o que nós temos para pedir. Outra vez eu falei isso, a pessoa falou assim, vou pedir saúde. Eu falei, saúde? Beleza. Aí, na sua programação reencarnatória, dona fulana vai morrer no dia 20 de outubro, cheia de saúde. Será que é saúde mesmo que a gente tem que pedir? O que a gente tem que pedir? Tem um CD que se chama Visualizações Terapêuticas. São dois, um saúde e outro viagem. O saúde, na faixa 3, tem um encontro com Jesus. É do Divaldo. São 17 ou 19 minutos de meditação. Escutem. Escutem. Porque o Divaldo vai narrando e vai conduzindo para que a gente faça um pedido. Eu, em 6 minutos, já tinha mudado umas 10 vezes meu pedido. Porque ele vai falando, aí você pede. Só que ele faz um comentário, tu fala, caramba, me dei mal, deixa eu pedir outra coisa. Aí você pede. Aí ele dá uma dica, aí tu fala, não é por aí, aí você pede. Aí eu cheguei à conclusão que eu não tinha a menor noção do que eu estava pedindo, do que era bom para mim, do que eu queria de fato. Como agora? Se o nosso mentor chegar e falar assim, peça e obterá, o que você quer? A gente, dá para ser daqui a 2 horas? Deixa eu ligar para alguém, para os universitários, deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque nós não temos a firmeza. E nós precisamos ter firmeza. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Isso traz responsabilidade. Mas também isso traz felicidade. Se nós soubermos usar. Lembra que na Bienal, que foi lançado um livro do Leon Denis, O Futuro do Espiritismo? Quem leu o livro, levante a mão. Gente, olha só. Vocês estão na casa de Leon Denis. Não desencarnem sem ler esse livro. E pode desencarnar hoje.
Olha só, corre. Corre para ler esse livro. Porque o Leon Denis escreveu esses textos e publicou na Revista Espírita em 1918. Aqui, ó, pertinho da gente. 1918. Só que quando ele vai escrever isto, ele já teve uma vivência na doutrina espírita. E aí tem uns textos que ele fala da experiência dele. O Emmanuel, nesse textinho que ele está falando aqui, nos textos que o Dr. Herman, que Antônio de Aquino, que Joana de Anjos, que esse pessoal todo passa para a gente, eles passam da experiência deles, mostrando para a gente o caminho, a porta. Porque eles se debruçam, eles querem nos ajudar. Aí eles ficam assim, gente, é por aqui, ó, o Emmanuel, é aqui nesse texto, ó, vem cá. Leon Denis, gente, aqui, lê esse capítulo aqui, ó. Porque foi através desta aplicação do conhecimento, da consciência no meu dia a dia, que eu estou aqui, ó. Vem, é por aqui. Sabe, você fazendo trilha, a pessoa sobe, o instrutor sobe e ele conhece a trilha. Aí ele fala para você, olha, vai por ali. Aí fala, não, não, por aqui é melhor. Aí você vai e escorrega. Na vida parece que nós estamos agindo assim. Esses textos são assim. Leon Denis, ele falou uma coisa tão interessante, porque teve uma hora que ele falou assim, vou falar de um exemplo meu, do que aconteceu comigo. Ó. Né? E ele fala como foi importante para ele e como ajudou a alavancar ele para o progresso espiritual, o fato de ele treinar o pensamento. Aí você entende por que ele escreveu As Potências da Alma. Na hora que ele escreveu As Potências da Alma, da vontade e do pensamento, aí em 1918 você vai entender por que ele escreveu aquilo ali. Ele fala o seguinte, como foi importante ele treinar o pensamento dele, a vontade dele, conversando mentalmente com o mentor. Colocar o mentor na mente dele, conversar, o tempo inteiro com o mentor. Como aquilo foi um freio para ele, como aquilo conduziu a mente dele. E como a gente conversa mentalmente com pessoas que a gente não gosta, não é isso? Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou no ônibus. Gente, daqui a pouco eu estou pensando em pessoas desagradáveis. Pessoas que me aborrecem. Pessoas que, olha, não me acrescentam em nada. Quando eu olho, eu estou perdendo tempo e fluido com aquela pessoa. E às vezes eu fico até assim. Né? Porque a gente... Mas eu que falo com as mãos, daqui a pouco epa, peraí, deixa eu conversar com o altivo. Não, doutor Herman, chega aqui, deixa eu conversar com esses mentores, porque eles, imagina, você está conversando mentalmente com o doutor Herman, aí alguém dá uma fechada. Eu duvido você se alterar. Faz o teste. Faça o teste. Coloque um mentor na sua cabeça e vá conversando mentalmente com ele e analise o seu trajeto, o que vai acontecer fisicamente, o seu bem-estar. Teve uma vez, eu não sei se eu contei aqui nesse horário. Gente, se eu contei, pelo amor de Deus, balança assim a cabeça para não ficar repetitivo, tá? Eu contei uma vez que sofri uma tentativa de assalto na Ilha do Governador, num centro espírita que eu fui fazer palestra. Não. Isso é boa. Eu fui fazer palestra lá na Ilha do Governador. Aí a pessoa me ensinou como é que eu ia fazer para chegar, só que tinha uma determinada rua que ela falou, você segue a rua, na rua X, você vira para a direita e conta 6 ruas. Eu não sei por que eu virei para a esquerda. Aí quando eu olhei lá no final, aí tinha uma placa grandona, eu deduzi que era o centro espírita. E a rua era larga, asfaltada, e os fundos, me parecia assim, ser fundos de empresas, com um muro alto, mas tudo pintadinho, sabe? Tudo organizado. Já foi. Quando cheguei lá no final, aí o negócio assim, ficou mais fino e fez uma curva. Gente, quando eu fiz a curva, que eu olhei, era assim, horário de autorização de entrada e saída da comunidade. Quando eu olhei, na hora, eu contei uns 300 e poucos, mas depois pensando, eu acho que eram uns 13 garotos armados, de escopeta.
Aí eu olhei, aí eu fui dar ré para manobrar, aí veio um, né, com a escopeta assim arrastando no chão, andando. Aí eu parei, botei a mão no volante e eu falei, olha, que seja feito a sua vontade. Isso foi no mesmo período, lembra que teve aquele problema na linha amarela do rapaz que ia pegar a esposa no aeroporto, ela mandou ele voltar? Então, foi quase menos de um mês depois, aquilo ali estava bem fresquinho, né? E aí o rapaz veio e aí eu fiquei falando, olha, que agora eu vou ter que botar à prova tudo que eu sei. Então, olha, Jesus, que seja feita a vontade, beleza. Aí quando ele veio andando, eu comecei a lembrar das nossas crianças. Aí eu pensei assim, eu falei, será que esse rapaz, em algum momento ele passou em alguma obra, assim, alguma obra social, ou de alguma igreja, alguma coisa? Será que ele já ouviu falar? Por que ele escolheu estar aqui? Eu comecei, enquanto ele estava vindo, ele estava andando mais ou menos da parede até aqui. Então, e ele estava vindo devagar, assim, meio balançando, né, com a escopeta arrastando. Eu fui pensando. E aí eu falei assim, será que alguns das crianças que nós já trabalhamos, será que vai, quando crescer, vai tomar uma decisão? Isso era 1h30 da tarde, né? De 1h30 da tarde, tá com assim. Aí ele viu depois eu falei assim, será que tem uma nuvem fluídica no meu carro e ele não vai ver meu carro? Eu pensei isso. Eu falei, quem sabe, assim, os espíritos estão manipulando aqui um fluido e eles não estão vendo. Aí eu vi que era mal furada, porque ele bateu aqui no coisa assim, tchá, 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 tchá. Aí eu baixei, eu falei assim, o fluido não funcionou, embora eu tenha lançado a ideia. Aí eu baixei. Aí ele com a escopeta, ele falou qualquer coisa, eu estava tão nervosa que eu nem escutei o que ele falou. Mas ele falou, querida. Eu não sei se ele falou assim, perdeu, querida. Aliás, eu nem sei se ele falou querida, mas eu escutei ele falar querida. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, meu filho, eu sou espírita, eu vim fazer uma palestra espírita num centro espírita, porque eu sou espírita, da doutrina espírita. Gente, olha só, eu só falava isso. Eu não conseguia falar outra coisa. E aquele riso assim, tipo, meu Deus do céu, né? Aí ele pegou, baixou a arma e falou assim, não precisa ficar nervosa. Eu falei, agora eu tô calma. Tô super calma. Aí ele falou assim, a senhora está indo para onde? Aí eu falei assim, olha, eu estou indo para o centro espírita, que eu não conseguia nem falar o nome do centro. Ele, aonde? Qual o endereço? O nome da rua é Augusto Modinha. Eu acho que é mais ou menos esse. Só que na minha mente vinha almirante, comandante, e eu sabia que não tinha patente na rua, mas vinha na minha coisa. E eu não queria falar coisa de patente para ele. Olha o conflito, né? E eu, meu mentor, me ajuda aí, entendeu? Me dá um... E eu comecei a gaguejar. Aí eu falei assim, olha, o endereço está no celular, eu vou pegar. Aí eu peguei o celular e falei, ele vai levar meu celular, mas que leve em paz. Aí eu falei o endereço, ele falou assim, a senhora veio para o lado errado, e esse lado é perigoso. Falei, gente, foi assim mesmo. Aí ele falou assim, manobra aí. Aí eu manobrei, olha só, eu manobrei e fiquei com o carro pronto para arrancar e sair. Mas eu parei o carro e tirei da marcha para ficar parado mesmo. Só que ele se afastou um pouquinho, tipo assim, tá liberada. Gente, pela primeira vez na minha vida, eu senti gratidão. Eu nunca tinha sentido gratidão na minha vida. Eu senti assim uma gratidão porque ele poderia fazer o que ele quisesse comigo naquela hora. O que ele quisesse, bem entendesse, ele poderia fazer comigo naquela hora. E ele decidiu não fazer. Mas eu fiquei tão grata. Vocês acreditam que o meu plexo, ele começou a vibrar fisicamente? Eu comecei a sentir assim, aqui assim, meio que tremer. Eu nunca senti isso na minha vida, sabe? Só que eu comecei a curtir aquilo ali. Eu falei, gente, que coisa deliciosa que eu estou sentindo. Aí eu falei, caramba, esse menino é muito bom. Aí eu baixei o vidro todo, eu falei, meu filho, eu queria tanto que você sentisse o que eu estou sentindo. Aí ele olhou para minha cara, eu falei assim, cara, você decidiu bem. Aí eu fiz assim, para ele me dar as mãos. Aí quando eu vi, eu estava com meus anéis, minha aliança, eu falei, ai, Jesus amado. Aí ele foi me dar a mão, aí lá veio ele com a escopeta, aí ficou nervoso, aí botou na mão esquerda, me deu a mão direita, aí eu segurei na mão dele. Eu falei, você está sentindo o que eu estou sentindo? E ele para minha cara,
assim, não. Gente, eu falei assim, eu queria muito que você sentisse. Porque olha só, é físico, eu estou com o meu plexo aqui sentindo uma gratidão por você. Aí eu não me aguentei, eu falei, meu filho, olha só, você é um espírito imortal. Você reencarnou para tomar decisões para o bem. Você não reencarnou para 1h30 da tarde, estar com essa arma, dando esse vexame aqui na rua. Você é um filho de Deus. Aí eu comecei a falar, eu fiquei tão empolgada falando com ele, mas gente, eu fiquei empolgada mesmo. Aí daqui a pouco eu escutei assim, agora chega. Aí eu falei assim, tchau, meu filho. Aí fechei, subi, fui embora. Quando eu cheguei lá no centro, eu fui falar, antes de começar, eu falei, olha, eu vou contar um caso. E eu queria que ninguém pensasse nada diferente do que as minhas palavras. Que vocês fossem pensando, repetindo as minhas palavras. Então eu fui contando o caso e levando todo mundo a uma prece. E eu mentalizava o rostinho dele e a situação. E aí foi quando eu descobri que não eram 300, eram uns 13. Né? E aí eu comecei a mentalizar, porque estava perto assim, eu comecei, para que as pessoas não se revoltassem com a história, né, por ter me convidado para ir para o centro. Gente, foi assim, emocionante, sabe? Muitas pessoas depois falaram, puxa, que eu me senti tão bem na prece, então foi muito legal. Aí fui embora. Era no dia da reunião mediúnica que eu participava, e eu sou doutrinadora. Aí eu fui embora, cheguei em casa, aí fui contar na minha casa o que tinha acontecido. Todo mundo ficou muito nervoso, né, e começou a falar, eu não falei que você não deve sair de casa, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar estressada, porque eu estava me sentindo tão bem, eu comecei a passar mal, tive uma enxaqueca, vomitei, gente, uma dor de cabeça assim danada. Aí eu falei, bom, eu vou deitar e daqui a pouco vou deitar mais ou menos 1 hora e depois eu vou para o centro trabalhar na desobsessão. Aí não tinha a menor condição, mas acordei e fui me arrastando com a dor, não podia nem pisar no chão. Quando chegou na desobsessão, eu cheguei em cima da hora, né? E aí eu falei para a dirigente da mesa, eu falei, olha, eu estou com muita dor de cabeça, eu não tenho condições de falar, mas eu vi e eu vou ficar sentadinha aqui vibrando. Sentei. Na primeira rodada, ninguém sabia de nada, o espírito que se apresenta era um tio do menino que estava ali e que acompanhou aquilo ali tudo, que acabou que, quando eu comecei a falar, ele foi entendendo uma série de coisas, e ele foi falando, e ninguém da mesa sabia, mas eu entendia. Aí eu entendi que quando eu passei mal, que todo mundo ficou, porque quando eu cheguei no centro, que eu fui conversando, eu fui trazendo a compreensão das pessoas, né? E eu fui me sentindo bem. Quando eu cheguei em casa, que eu fui contar, eu não consegui, porque eu não estava mais no centro, eu não estava mais com os benfeitores, ajudando para que todos os pensamentos fossem levados, vendo uma gratidão, em casa saiu do meu controle, porque aquele controle não era meu, né? E a revolta das pessoas, eu fiquei revoltada porque elas não estavam conseguindo entender com o que eu estava falando, e eu passei mal porque realmente deve ter acontecido um choque fluídico, né? Um choque vibratório. Então, olha, quantas oportunidades a gente pode aproveitar para colocar em prática a doutrina espírita. Talvez, eu estou contando um caso feliz. Eu não sei se tivesse acontecido uma tragédia, se eu estaria contando com esse mesmo entusiasmo. Eu não sei se eu saberia compreender caso ele tivesse optado pelo mal. Eu fiquei feliz porque ele optou pelo bem, mas eu não sei, então não é um mérito meu, porque eu não sei, porque eu nunca passei por uma situação de um conflito assim, que tenha dado uma resposta muito negativa, né? Mas é só para a gente entender que eu poderia ter sentido essa gratidão e ter dado no pé. Mas a necessidade que eu tive de falar para ele foi muito grande. E eu aprendi uma coisa com isso. Eu aprendi a falar as minhas emoções, que eu não sabia. Eu tinha vergonha, eu achava que eu ia dar de bandeja para o outro o que eu estava sentindo. E aquilo me fez tão bem que hoje em dia eu realmente mudei por conta disso. Então isso foi uma atitude assim, muito legal.
Já falei para algumas pessoas, sinceramente, as palavras sinceras que eu estava sentindo. Já me arrependi também, porque falei, caramba, eu falei, a pessoa não deu conta daquilo. Entendeu tudo errado, ou não deu valor. Me frustrei, mas o importante é que eu não parei. Então, vamos entender as palavras. Vamos aplicar as palavras nas nossas preces, sabendo o que nós estamos pedindo. Para que nós estamos pedindo? E se esse pedido tem a ver com as questões materiais ou com as questões espirituais? Qual é a nossa fé quando a gente aplica ela? São nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Para quem tem dúvida, o Evangelho também explica. Por que nós somos tão assim gastadores de palavras ásperas e tão econômicos em palavras doces? Por que a gente faz uma economia danada de carinho? Na última semana, responda mentalmente, na última semana, quantas declarações você fez dentro da sua casa para as pessoas? Para criança, idoso, empregado doméstico, porteiro. Quantas declarações bacanas você fez para as pessoas? Ah, eu não consigo falar. É mudo? Não, não é mudo, então consegue falar. Então, vai para um psicólogo, vai para as preces, vai pedir ajuda, se obriga a falar. Ah, eu não consigo, mas você dá patada? Geralmente, quem não consegue, fala as coisas ásperas com uma facilidade muito grande. Gente, falar palavras ásperas é dar um tiro no pé. E vai ter uma hora que a gente não vai conseguir caminhar. De tanto que vai estar dolorido esse pé cheio de furos. Então, nós temos que investir nessas palavras. Nós temos que investir no nosso sentimento. Porque como é que a gente quer pedir e obter com palavras de súplicas, com palavras doces, se minutos atrás a gente descarrega um monte de palavras ásperas? Só que quando a gente faz essas grosserias, também isso é prece. Nós estamos pedindo o quê? Grosseria. Não é dando que se recebe? Não. Essa prece na atitude, ela é muito mais forte do que a prece só na palavra. Nós fazemos prece cada vez que nós temos uma atitude. E aí, quando a gente fala, pedi e obterei, será que eu estou obtendo? Poxa, eu só obtenho grosseria. Então veja se as suas atitudes, que são preces, se elas são sempre envolvidas em grosserias. Porque se pedir, vem. Então, se na hora de agir, a gente está agindo com grosseria, o mundo traz exatamente aquilo que a gente dá. E aí a gente fica sem entender. Quando sai daqui para cá, a gente fala, aí não vem. Mas o negócio é daqui, ó. É o que sai daqui de dentro. Então, faça uma avaliação. Quais são os seus sentimentos que vêm de dentro? Como é que você lida com as pessoas? Você abraça as pessoas? Você abraça as pessoas da sua casa? Você elogia as pessoas da sua casa? Os seus amigos? Como é que você lida com isso? Então, cada momento desse é um momento de prece, que você pede. Quando você faz uma grosseria, você está falando o quê? Eu quero grosseria. E aí é que a gente vai entender como e quando funciona esse tal de pedir e obtereis. É tão engraçado, porque a questão das palavras, eu não sei se eu já comentei aqui, se eu comentei, façam assim. Um filme chamado Feliz Natal. Não comentei. Assista esse filme, se chama Feliz Natal. É um caso verídico. Da Primeira Guerra Mundial, que incluía num campo de batalha a Alemanha, a Escócia e a França. Na Primeira Guerra, não é a Segunda Guerra da Alemanha de Hitler, não. É a Primeira Guerra.
no campo de batalha estava isso, né? Aí a Alemanha estava, a Escócia e a França, eu acho que era aliada, Escócia com França, contra a Alemanha. Eu não sei bem não, mas eu acho que era isso mesmo. Mas é um caso verídico. Então, no campo de batalha, no mês de dezembro, estava lá a batalha, né, um matando de um lado, matando de outro e tal. E foi requisitado, na Alemanha, um rapaz que canta, um tenor, um cantor de ópera tenor. Uma pessoa amorosa, mas ele foi obrigado, ele foi requisitado e ele estava ali na guerra. Na Escócia, numa cidadezinha, requisitaram todos os jovens. E um padre, quando ele viu, eram os jovens da paróquia dele. Aí o padre falou, eu vou também. Se meus jovens vão para a guerra, eu também vou com eles, porque eu quero estar junto deles. E o padre vai para a guerra também. Pega em arma, faz tudo que tem que fazer, mas está lá nas orações dele. Esse padre, está lá nas orações dele. Gente, chegou no dia 31 de dezembro. Aí o cantor de ópera... Sim, aí tinha o tenente que comandava o pilotão da Alemanha, o tenente que comandava o da Escócia e o tenente que comandava da França. Um dos tenentes, que agora eu não me lembro, um era judeu, outro era ateu e outro era católico. Imagina. Eu só sei o seguinte, que o tenor da Alemanha, o exército da Alemanha mandou uma árvore de Natal para que naquela noite ali eles comemorassem o Natal. Quando o camarada viu aquela árvore, ele começou a pensar no significado do Natal. Gente, ele pegou a árvore de Natal, sabe aquela música Noite Feliz? Que, aliás, a história daquela música é belíssima. Uma vez o Divaldo, eu acho que ele falou quase 2 horas no seminário sobre os bastidores espirituais daquela música. E o rapaz pegou aquela música, soltou a voz, cantando Noite Feliz, e foi para o meio da batalha. O tiro lá e para cá, e ele com a árvore de Natal levantada, que foi a arma que ele escolheu, e foi para... Quando o padre escutou ele cantar, o padre tocava a gaita de fole. Quando o padre escutou, passou a mão na gaita de fole e começou a fazer o fundo musical da música. Aí um parou de atirar, o outro parou de atirar, silêncio geral. E ele partiu, ficou no meio do campo de batalha. Aí ninguém mais atirava. E os tenentes, atira, atira. E os soldados não conseguiam atirar, porque ele estava cantando a música Noite Feliz. E o padre lá estava... E ninguém sabia de onde vinha o som, mas sabia que vinha do campo inimigo. E aí os tenentes tiveram que ir lá para tirar aquele doido, para a guerra continuar. Né? Quando chegaram lá, o rapaz estava cantando e falou assim, olha, é Natal e eu vou cantar Jesus e não vou parar de cantar. Vocês podem fazer, quem quiser me matar, me mate. Aí o judeu e o ateu sabia nem do que se tratava aquilo. Aí um outro tenente falou, bom, faz o seguinte, hoje é Natal realmente, e a maioria aqui é cristão, então faz o seguinte, hoje, só hoje, a gente faz uma trégua. Cada um comemora seu Natal, acabou, passou de meia-noite, a gente volta para a guerra. Beleza, beleza. Cada um foi para o seu lado. Aí esse rapaz da Alemanha, aí um pegou, da Escócia, pegou um uísque, para servir para o outro, aí um francês pegou um chocolate, aí não sei o quê, aí começaram ali, deu meia-noite. Aí o tenente, bom, agora vamos... Aí já estava todo mundo assim meio que entrosado, aí o tenor falou assim, bom, já é meia-noite, vamos deixar amanhecer o dia para a gente voltar para a guerra. Né? Então tá bom, estava todo mundo já bêbado e tal. Quando amanheceu o dia, estava um monte de gente morta, né? Porque já estava aquela batalha há vários dias. Aí o padre falou, os tenentes, vamos voltar para a guerra agora. Aí o padre falou, gente, vamos enterrar os mortos. Depois a gente faz a guerra. Aí o padre, que era da Escócia, enterrou quem era da França, enterrou quem era da Alemanha, respeitando cada um na sua religião, perguntando qual era a religião de um, qual era a religião do outro, e enterrou todo mundo. Quando enterrou todo mundo, ele fez lá, falou de uma forma ecumênica e tal. E os tenentes, bom, então agora vamos voltar para a guerra.
Aí o pessoal, gente, a gente está muito cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar um futebol. Quando acabar, a gente volta para a guerra. Tá bom. Aí jogaram futebol, pronto, agora acabou, agora vamos para a guerra. Todo mundo já era amigo. Um já sabia da dor do outro, um sabia que a mulher estava grávida, o outro sabia que o filho não sei o quê, que a mãe tinha morrido durante a guerra. Cada um já sabia da dor do outro. Cada um foi se abrindo para que o outro penetrasse na sua dor. Como esse campo de batalha estava muito próximo, estava na França, muito próximo de Paris, os franceses falaram o seguinte: olha, quem quiser mandar carta para os seus familiares, me dá, porque eu vou lá e boto no correio. Aí todo mundo escreveu. Quando chegou no correio, época de guerra, tudo era lido, as cartas foram abertas e todos foram punidos. Todos os soldados foram para a Sibéria, foram punidos. E isso ficou um segredo de guerra que pouco tempo é que foi revelado. Porque isso para os militares foi uma grande vergonha. Mas que a gente tem que assistir esse filme com os olhos à luz da doutrina espírita. Nós temos que assistir esse filme e ver a força da palavra, a força da decisão, quando a gente decide à luz da imortalidade da alma. Na hora que aquele rapaz falou assim, eu sou cristão, e é Natal e é Jesus. Se me matarem, pouco importa, mas eu tenho que dar o recado. Isto é para que sirva de remédio para a gente realmente saber o que a gente quer pedir. Ele pediu a paz, então ele fez a paz até onde ele conseguiu fazer. Ah, mas ele poderia ser morto. Poderia. E só pelo fato dele ter sido morto ele iria se acabar? Só pelo fato dele ser baleado numa busca firme de promover a paz, ele ia perder só o quê? O corpo. Porque a intenção dele não era suicídio. A intenção dele era, sinceramente, estancar, pelo menos por algumas horas, para que as pessoas refletissem a importância daquele dia. Isto é pensar à luz da imortalidade da alma. Isto é pensar como filho de Deus. Naquela hora, ele pediu, agindo. E como Jesus fala, pedi e obtereis, a ação dele de pedir, ele obteve. E aí, a guerra continuou, veio um outro padre para remanejar o pensamento daqueles jovens, e ele traz a explicação de Jesus, eu não vim trazer a paz e sim a espada. E ele faz uma interpretação dessa frase, e aqueles jovens que já estavam todos comovidos com a paz, todos se revoltaram novamente com a guerra. Percebe? O poder da interpretação das palavras. Vamos perceber o poder que nós temos de aplicar as palavras no nosso dia a dia. E sabendo que pedir e obtereis está diretamente relacionado às nossas atitudes. Não ao nosso pedido verbal, mas às nossas atitudes. Como ele vem falando aqui, pede saúde, evita, ampara, cria, distribui, apoia. Ele vem dando para a gente as palavras de ação para que a gente haja. Porque a nossa prece, ela vai estar na atitude. O nosso culto do lar, ele dá certo quando nós temos atitude de culto do lar. Não apenas como quando você faz uma coisa assim, só descomprometida. Isso, como uma cerimônia. Palavra perfeita. Não pode ser outra melhor. Então, o nosso culto do lar vai funcionar para a nossa casa quando nós fizermos ele com atitude e não apenas numa cerimônia ali para a gente se ver livre e depois dar uma carteirada. Mas eu faço culto do lar. Vamos pensar nas nossas palavras materializadas nas nossas atitudes. Muita paz. Nós então agradecemos a nossa querida companheira Berenice, pedimos mais uma vez que Deus a abençoe, que
em outras oportunidades ela esteja aqui conosco. Muito obrigado, Berenice. Nós vamos agora passar ao segundo momento dos nossos trabalhos, é o momento dos passes, durante os quais a Alessandra vai comentar do livro Vinha de Luz a mensagem de número 157 de Emmanuel, em psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem se intitula O Remédio Salutar. É feita aqui uma citação de Tiago, a seguinte citação: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E Emmanuel nos diz: o remédio salutar. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. É essa mensagem que a Alessandra vai comentar fazendo o trabalho de sustentação da atividade de passes. Agora, nós pedimos aos médiuns que, obedecendo à orientação dos companheiros responsáveis, se dirijam ao local indicado para o exercício da atividade mediúnica, que nós lembramos é restrita aos médiuns da casa que foram previamente preparados para ela. Nós vamos procurar não dar a atenção a essa movimentação que é naturalmente necessária. Ao contrário disso, vamos procurar fazer, paralelamente ao silêncio externo que nós já fazemos, fazer também o silêncio interior, o silêncio íntimo, para realmente nos irmanarmos a esses trabalhadores do plano espiritual que agora vão atuar mais diretamente juntinho a cada um de nós. Vamos então, nesse momento de prece, vamos procurar também sintonizar os nossos amigos, companheiros de caminhada, que nós saibamos necessitados de socorro, de ajuda, de qualquer espécie, e vamos interceder por todos eles junto à espiritualidade que nos ampara, que nos acolhe,
que nos socorre a todos. E aí nós já estaremos não apenas recebendo, mas também já fazendo a parte que já podemos fazer na tarefa do bem maior. Nós vamos mais uma vez, amigos, unir o nosso pensamento, o nosso sentimento numa prece, convidando também os nossos companheiros internautas para que se associem a nós nesse momento dos passes. Graças a Deus. Nós, Senhor Jesus, estamos mais uma vez nos dirigindo ao Teu coração generoso. Cada vez mais, nós vamos aprendendo, vamos sendo auxiliados nesse processo de aprendizagem para que nós realmente compreendamos o sentido das dificuldades que nós enfrentamos. Dessa forma, nós queremos pedir ao Teu coração generoso e à espiritualidade que nos envolve, que nós recebamos de acordo com as nossas necessidades e segundo as nossas possibilidades. Que, nos envolvendo a todos nós, a misericórdia divina atue junto a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento de passes. Que tenhamos então, Senhor Jesus, a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga trabalhadora da casa, a permissão de Deus, para dar início ao nosso momento de passes. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, e a todos vocês, amigos espirituais. Nosso muito obrigado por estarmos aqui na noite de hoje. E vamos aproveitar a lição que ouvimos sobre a questão da prece e que está reforçada na lição da noite de hoje sobre o remédio salutar, e já fazer uso desse remédio agora, reconhecendo o que precisamos modificar em nós mesmos, como nos falou Emmanuel, reconhecendo as nossas falhas e orando por nós e pelo nosso próximo. Não é por acaso que o remédio salutar prescrito por Emmanuel é a prece. É a prece por nós e é a prece pelo outro. E é interessante falarmos na noite de hoje, num dia como o de hoje na nossa casa, que é destinado ao tratamento espiritual, ao chamado passe de cura, que estamos falando sobre as doenças, que o Emmanuel vem nos lembrar que a maioria das doenças que adquirimos são derivadas do nosso psíquico, do nosso espírito. E isso acontece porque ainda permitimos que sentimentos como a mágoa, o rancor, a raiva, o ciúme, ainda desequilibre o nosso organismo e provoque fisicamente as doenças. Mas ele também nos fala que temos a chave para essa cura, que podemos curarmos a nós mesmos fazendo exercício da vigilância do nosso pensamento, da análise dos nossos atos, do desejo sincero de reforma e transformação íntima. Então vamos aproveitar não só a noite de hoje, mas vamos aproveitar todos os nossos dias para fazermos uma tentativa, usarmos as potências das nossas almas, o pensamento, a vontade, para canalizarmos, às vezes, energias que dispensamos, como falou a nossa companheira, com pessoas que nos fazem mal, ou com situações que vemos na mídia e em situações do nosso cotidiano,
e esquecemos de canalizar as energias que temos do bem para as coisas boas, para o nosso próximo. Jesus falou, como lembrou a nossa companheira, pedi e obterei. Mas também nos falou que antes, de colocar no altar a nossa oferenda, antes de oferecermos e pedirmos qualquer coisa, que deveríamos primeiro nos reconciliar com os nossos adversários. E temos a certeza, com o ensinamento que temos através da doutrina espírita, que quando desejamos, como lembrou a nossa companheira, o bem para o outro, atraímos o bem para nós mesmos. Quando desejamos e pensamos nos nossos atos, modificando os nossos pensamentos, atraímos isso para nós mesmos. E é bom lembrar que hoje, que a gente pode se preparar para receber esse tratamento que recebemos toda vez que vemos aqui, através de uma prece diária, através de uma leitura edificante, através dos pensamentos positivos, nós iremos trazer o equilíbrio para nosso íntimo e, consequentemente, anularmos muitos males que são ocasionados por esses desequilíbrios íntimos que nos permitimos quando damos brechas às tais doenças. Por isso, nosso apóstolo Tiago foi muito sábio no conselho que ele deu, quando disse que a gente precisa analisar sempre as nossas falhas, os nossos erros, pedir desculpas aos nossos companheiros, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, pedindo a Deus que nos ajude a compreender os seus desígnios e a aceitar as suas vontades. E que não só no nosso dia a dia e no culto no lar, que nós possamos, como lembrou a nossa companheira, pensar exatamente qual a necessidade que temos e assim realizarmos os nossos pedidos. Mas principalmente que a gente lembre, como falou a lição da noite de hoje, de pedir pelos outros, de pedirmos por todos nós, porque assim criamos uma corrente de paz, de harmonia, com a intervenção e a proteção do plano espiritual, e assim acabaremos nos curando, sermos mais sadios e para continuarmos as nossas caminhadas. Que Deus nos abençoe, nos proteja, e muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos nessa casa abençoada. Que assim seja. Meus irmãos, vamos nos manter pacificados, em equilíbrio, ouvir a mensagem do plano espiritual. Aos vossos apelos, solicitações e pedidos, compareceram à casa no dia de hoje, em todas as reuniões, espíritos amigos do bem, trabalhadores de Jesus em sua seara, trazendo os recursos necessários para vos aliviar as dores do corpo e da alma. A misericórdia de Deus para com os seus filhos é enorme e imensa. Tenho a certeza de que Ele não deixa nenhum de seus filhos desamparados, baldos dos recursos que Ele dispõe a todos aqueles que o buscam através da prece feita de coração, com sinceridade e humildade.
Os recursos jamais serão negados àqueles que buscam Deus com a certeza de serem ouvidos e atendidos naquelas reais necessidades de socorro que as almas carecem de receber. Portanto, tenham a certeza de que, além de vossos guias espirituais, benfeitores amigos que vos amparam e protegem, outros tantos, benfeitores de mais alto, derramam sobre todos as vibrações do amor que emana de seus corações por cada um de vós. Portanto, saiam da reunião carregando estes recursos que irão amenizar as suas dores, aliviar o peso das provas que possam estar atravessando e também apresentar a todos as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão, o nosso pastor. Tenham fé, mantenham acesa a chama da esperança em vossos corações, com a certeza de que a crise passa, o mal que aparentemente graça em toda parte, um dia desaparecerá da superfície da terra. E aqui irão permanecer com certeza os corações que já se consagraram à prática do bem, do amor do próximo e da caridade. Recebam, pois, o abraço amigo e fraterno da espiritualidade aqui presente, de vossos guias e protetores, e desta irmã que vos fala, Irmã Teresa. Graças a Deus. Agora é agradecer. Agradecer a Deus, cuja misericórdia nos tem permitido esses encontros de tanta valia para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, junto a quem insistimos, para que aqui nós possamos nos reencontrar em outras oportunidades de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a espiritualidade amiga, trabalhadora da Casa de Leon Denis, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e ampare a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima.